Existe algo que ninguém te contou sobre aquela noite em que você acordou com o coração acelerado, com imagens ainda vivas na mente, com uma sensação que não era medo comum. Era outra coisa. Era como se o ar do quarto tivesse ficado diferente. Como se o silêncio que veio depois não fosse vazio, mas cheio. Você ficou deitado tentando entender o que tinha visto, tentando dissipar aquilo, como se fosse apenas um produto da sua mente cansada, mas algo dentro de você sabia que não era. E aquela certeza te incomodou, porque se era real, então havia uma exigência por trás daquilo, e exigência assusta quem ainda não está pronto para responder. A questão não é se Deus ainda fala por sonhos. Essa discussão já foi resolvida nas Escrituras há muito tempo. A questão real, a que poucos têm coragem de encarar de frente, é esta: o que você fez com o que recebeu? O que você fez com aquelas noites em que algo maior do que você tentou alcançar sua atenção enquanto seu corpo estava parado e sua mente estava, por um momento, silenciosa o suficiente para ouvir? Joel profetizou algo que Pedro citou no Pentecostes como cumprimento imediato. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Joel 2:28, citado em Atos 2:17. Pedro não disse isso como uma curiosidade teológica, disse isso como explicação para o que estava acontecendo diante dos olhos de todos. Homens e mulheres tomados pelo Espírito, falando com autoridade, transbordando algo que não vinha deles. E o contexto era esse. Os últimos dias já haviam começado. O que Joel antecipou, Pedro declarou inaugurado. Isso significa que você e eu vivemos dentro da promessa. Não estamos esperando que ela comece. Ela começou. Mas existe uma diferença enorme entre viver dentro de uma promessa e viver consciente dela. É possível dormir dentro de um destino e acordar sem reconhecê-lo. É possível carregar um chamado no peito durante anos e tratá-lo como ansiedade, como agitação, como sensibilidade emocional exagerada. É possível receber mensagem após mensagem do céu e continuar achando que o problema é a alimentação antes de dormir. Jacó dormiu numa pedra no deserto e viu o céu aberto. Não estava num templo, não estava em jejum, não estava em posição de reverência, estava fugindo, estava só, estava com medo do irmão que queria matá-lo. E foi exatamente naquela noite, não na noite da vitória, mas na noite da fuga, que Deus abriu uma janela entre o invisível e o visível e mostrou a um homem em pânico que havia algo maior operando sobre a sua vida. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que andares. Gênesis 28:15. Jacó acordou e disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Não sabia. Estava no meio de uma experiência sobrenatural e não sabia. Estava sendo sustentado pelo invisível e interpretava tudo como abandono. Quantas vezes você fez o mesmo? Quantas vezes aquele sonho que te deixou inquieto foi descartado antes mesmo de ser levado a Deus? Quantas vezes a sensação que ficou pela manhã foi tratada como resíduo emocional, em vez de ser reconhecida como rastro de uma presença que esteve ali enquanto você dormia? O primeiro sinal de um chamado profético que se manifesta através de sonhos não é a grandiosidade das imagens, não é a clareza cinematográfica de uma visão espetacular, é a perturbação, é o fato de que aquilo não passa, é o fato de que você não consegue simplesmente colocar aquele sonho na gaveta mental onde coloca os outros, os que tratam do trabalho, da família, dos problemas cotidianos e seguir em frente. Algo naquele sonho específico ficou grudado em você, e quanto mais você tenta ignorar, mais pesado fica. Daniel entendeu isso.
Quando Deus começou a falar com ele através de sonhos e visões, o próprio Daniel ficou perturbado. Eu, Daniel, fiquei perturbado em meu espírito e as visões da minha cabeça me aterrorizaram. Daniel 7,15. O profeta ficou perturbado. O homem que interpretava sonhos de reis, que vivia em comunhão com Deus, que tinha reputação de sabedoria sobrenatural, esse mesmo homem ficou abalado pelo que viu. Perturbação não é sinal de que algo deu errado. Às vezes é o sinal mais claro de que algo deu certo, de que o que veio era real demais para ser processado com facilidade. Você tem sido perturbado. Não é neurose. Não é ansiedade sem causa. Há algo sendo depositado em você que ainda não encontrou forma de sair. E enquanto não sair, vai continuar produzindo pressão por dentro. É a palavra que precisa ser dita. É o aviso que precisa ser entregue. É a intercessão que precisa ser feita. E ela não some porque você ignora. Ela aumenta porque o silêncio não cancela o chamado. O segundo sinal que aparece nos sonhos proféticos é a recorrência. Faraó teve 2 sonhos na mesma noite. As 7 vacas gordas, devoradas pelas 7 magras, e as 7 espigas cheias destruídas pelas 7 murchas. José, ao interpretar, disse algo fundamental. O sonho foi repetido a Faraó 2 vezes, porque a palavra está firmada da parte de Deus, e Deus se apressa em executá-la. Gênesis 41:32. A repetição não era falta de criatividade divina, era ênfase. Era urgência, era a indicação de que o assunto era determinado e o tempo era curto. Quando você sonha com a mesma coisa em noites diferentes, quando um tema volta com imagens variadas, mas com o mesmo peso emocional, quando uma sensação específica continua te visitando no sono, mesmo que os detalhes mudem, isso não é obsessão psicológica. Pode ser que Deus esteja repetindo, porque você ainda não respondeu. Pode ser que a mensagem esteja firme, o tempo esteja se aproximando, e a repetição seja a misericórdia de um Deus que não desiste de entregar o que precisa ser entregue. Isso te faz pensar em algum sonho que voltou, em alguma imagem que apareceu em noites diferentes, com roupa diferente, mas com o mesmo rosto? Se sim, a pergunta que precisa ser feita não é: por que esse sonho volta? A pergunta é: o que eu deveria ter feito da primeira vez que ele veio e ainda não fiz? Há uma responsabilidade enorme em receber. E é exatamente isso que a maioria das pessoas que carrega chamado profético evita encarar. Não a parte da revelação, mas a parte da responsabilidade que vem com ela. É mais fácil tratar o sonho como algo misterioso e distante do que reconhecer que ele exige uma resposta concreta, uma obediência específica, uma mudança real de direção. Jeremias recebeu a palavra do Senhor desde o ventre materno. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. E a primeira reação de Jeremias não foi de entusiasmo, foi de recusa. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou ainda jovem. Jeremias 1:6. O chamado foi dado antes do nascimento. A consciência do chamado veio com resistência. E Deus não recuou. Disse: não digas, sou ainda jovem. Não digas, pare de construir argumentos contra o que eu mesmo determinei. Você está construindo argumentos? Você está usando sua própria insuficiência como prova de que o chamado não pode ser real? Está olhando para o que você não é como justificativa para não responder ao que Deus diz que você é? Então você está fazendo exatamente o que Jeremias fez. E Deus respondeu a Jeremias da mesma forma que vai responder a você. Com a mão que toca a boca, com a palavra que é posta dentro, com a afirmação que não depende da sua autoavaliação. O chamado profético não começa com a sua competência.
Começa com a escolha soberana de um Deus que não precisa da sua aprovação para determinar o que você foi feito para ser. Tem um tipo de sonho que você provavelmente nunca ouviu ninguém chamar de profético. E é exatamente esse que precisa ser nomeado agora. Não é o sonho de glória, não é o sonho de missão grandiosa, não é a visão do trono celestial com querubins e rodas de fogo. É o sonho de carga. É aquele em que você acorda com um peso no peito que não pertence a você. Um peso que é de outras pessoas, de situações que você não vivia, de dores que não eram suas. Você acorda e demora alguns minutos para separar o que é da sua vida do que veio naquele sonho. E às vezes essa separação não acontece completamente. O peso fica e você passa o dia carregando algo que não sabe nomear. Esse é o terceiro sinal. E é um dos mais mal compreendidos, porque numa cultura que valoriza a leveza emocional e a gestão do bem-estar psicológico, carregar o peso de outros é tratado como problema a ser resolvido, não como vocação a ser discernida. As pessoas ao redor dizem: você precisa aprender a não se envolver tanto. Você absorve energia dos outros. Você precisa colocar limites. E talvez essas pessoas estejam parcialmente certas sobre o manejo prático, mas estão completamente erradas sobre a origem. Porque o que elas estão chamando de sensibilidade excessiva pode ser, na verdade, a marca de alguém que foi feito para interceder, feito para carregar, feito para sentir antes de falar, porque a fala que vem sem sentimento não tem poder, e o poder que não passou pela dor não tem compaixão. Paulo escreveu aos Gálatas: filhinhos meus, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Dores de parto. Paulo não estava sendo poético. Estava descrevendo uma realidade espiritual concreta, a de que há um tipo de amor que dói, que pressiona, que não descansa, enquanto o que precisa nascer ainda não nasceu. Ele sentia essa dor por pessoas que já tinha evangelizado, que já tinham recebido a graça, mas que estavam sendo seduzidas de volta para a escravidão da lei. E ele não reagiu com distância clínica. Reagiu com entranhas abertas. Você já sentiu isso por alguém que não era da sua família, por uma cidade que não era a sua, por uma situação que você viu num sonho e que não tinha conexão óbvia com a sua vida? Se sim, o que você fez com esse peso? Você orou? Você intercedeu até que aquele peso aliviasse? Ou você tentou se livrar dele o mais rápido possível porque não sabia o que era? O profeta não escolhe sobre o que vai sentir. O que ele recebe como carga já vem com o destinatário. E a carga de intercessão que chega em sonhos não é para ser descartada, é para ser apresentada diante do trono. É para ser convertida em oração antes de se tornar palavra. Porque o profeta que fala sem ter orado está usando autoridade emprestada sem ter passado pelo processo que a legitimou. Ezequiel teve uma experiência que a maioria das pregações evita, porque é desconfortável demais. O Espírito me transportou e me levou, e eu me fui à amargura, com a mão do Senhor pesando sobre mim. Ezequiel 3,14. Amargura, com a mão de Deus pesando sobre ele. Não foi uma experiência de leveza e alegria carismática. Foi pesada, foi amarga. Foi o peso de uma mensagem que ele não havia pedido para carregar e que não podia devolver. E logo depois disso, Deus o estabeleceu como atalaia. Alguém posicionado para ver antes, para avisar com antecedência, para ser responsabilizado pelo silêncio se não avisasse. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o advertires, nem falares para que o perverso se aparte do seu mau caminho, para conservar a sua vida, o perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue requererei da tua mão. Ezequiel 3,18. Isso é sério demais para ser ignorado.
O silêncio do profeta tem consequências, não apenas para quem não recebeu o aviso, mas para o próprio profeta. Há uma responsabilidade que vem com a visão que não pode ser transferida para ninguém mais. Isso te interpela de alguma forma? Existe alguém sobre quem você recebeu um sonho, uma impressão, uma carga de oração e ficou calado porque achou que era loucura? Porque achou que a pessoa não ia receber? Porque você mesmo não estava certo de que aquilo era de Deus? O quarto sinal que aparece nos sonhos de quem carrega chamado profético é a especificidade que não pode ser inventada. Não é vagueza. Não são símbolos que podem significar qualquer coisa. São detalhes concretos, nomes, situações específicas, faces que você reconhece, endereços que você nunca visitou, mas que aparecem com precisão geográfica, datas que depois se confirmam, palavras que você ouviu no sonho e que outra pessoa usou dias depois, sem saber que você as tinha recebido antes. José recebeu 2 sonhos quando era jovem. Os feixes se curvando, o sol e a lua e as estrelas se prostrando. E o conteúdo era específico o suficiente para que seus irmãos e seu pai entendessem imediatamente o significado. Reinarás sobre nós, ou de fato nos dominarás? Gênesis 37:8. Eles não precisaram de longa interpretação. A especificidade era tão clara que gerou ira imediata. A revelação era tão precisa que perturbou toda a estrutura familiar. Revelação verdadeira perturba estruturas. Não vem para confirmar o que todo mundo já quer ouvir. Vem para reorganizar a realidade segundo a perspectiva de Deus, que frequentemente conflita com a perspectiva de quem está ao redor. E esse conflito é um dos sinais mais dolorosos do chamado. Não é que o profeta goze da discórdia, mas que a mensagem que ele carrega raramente é conveniente para quem a recebe. Você já teve um sonho com detalhes tão específicos que ficou com vergonha de contar porque parecia arrogância? Um sonho que envolvia pessoas reais da sua vida em situações reais, com consequências reais, e você ficou quieto porque a especificidade parecia demais, parecia invasão, parecia presunção? Isso é exatamente o que os profetas bíblicos vivenciaram. E a maioria deles, ao menos na primeira vez, também ficou quieta. Mas existe um custo no silêncio que poucos calculam antes de optarem por ele. Quando a revelação é real e não é entregue, ela não desaparece. Ela continua pressionando, continua voltando em diferentes formas, continua pesando. E a pessoa que deveria ter recebido a tempo pode não receber nunca. Não porque Deus desistiu, mas porque o instrumento que ele havia escolhido para aquele momento específico disse não. Ananias recebeu uma visão com nome e endereço. Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo, de Tarso. Atos 9:11. Nome, rua, casa, pessoa, nada vago. E a reação de Ananias foi de resistência. Ele sabia quem era Saulo, sabia do perigo, mas a especificidade da instrução não deixava margem para a generalização que a rejeição costuma usar como escudo. Quando Deus é específico, a obediência também precisa ser específica. A pergunta que fica é: o que você está fazendo com a especificidade do que você recebeu? Não com a vagueza que seria fácil de ignorar, com o detalhe que não pôde ter sido inventado pela sua imaginação, com o nome que apareceu, com a cena que se confirmou depois, com a palavra que você ouviu dormindo e que alguém disse acordado dias depois. O chamado profético não é construído sobre emoções genéricas e sensações indistintas. É construído sobre encontros específicos com o Deus que conhece o fim desde o princípio e que escolheu revelar fragmentos desse fim a instrumentos específicos para propósitos específicos em momentos específicos. Você não pode terceirizar esse peso, não pode delegá-lo.
Não pode fingir que não recebeu o que recebeu. Há um sonho que assusta mais do que todos os outros. Não pela violência das imagens, não pelo estranhamento das criaturas, não pelo senso de queda ou de perseguição. Assusta pela santidade. É o sonho em que você se vê diante de uma presença que não tem forma completamente definida, mas tem peso absoluto. Uma luz que não cega, mas que expõe. Um silêncio que não é ausência, mas que é mais denso do que qualquer som. E nessa presença, sem que ninguém diga nada, você sente tudo o que há de errado em você, com uma clareza que a vida acordada raramente produz. Não é culpa destrutiva. É o tipo de limpeza que dói, porque é real. Esse é o quinto sinal. E é o sinal que mais claramente separa o chamado profético genuíno da performance religiosa. Porque quem foi tocado por essa santidade não consegue mais pregar sobre Deus da mesma forma. Não consegue mais falar sobre o pecado como conceito teológico distante. Não consegue mais tratar a presença divina como conteúdo a ser gerenciado. Algo mudou no interior. Algo foi tocado que não pode ser destocado. Isaías não teve essa experiência em sonho, mas teve em visão. E o padrão é o mesmo. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Isaías 6:1. E o que veio imediatamente depois não foi euforia. Não foi entusiasmo missionário. Foi desintegração. Então disse: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. A visão da santidade produziu consciência de indignidade, não como autoflagelação psicológica, mas como percepção precisa da distância entre o que Deus é e o que o homem é por conta própria. E você? Quando foi a última vez que a sua consciência da santidade de Deus produziu em você algo diferente de conforto? Quando foi a última vez que a presença de Deus, ao invés de apenas te encher de paz, te encheu de convicção sobre algo que você estava tolerando na sua vida? O serafim veio com a brasa e tocou a minha boca e disse: eis que este carvão tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado expiado. Isaías 6:7. O toque foi na boca, não nos pés, que carregariam o profeta até os lugares difíceis, não nas mãos, que escreveriam as palavras, na boca. Porque o problema do profeta não era de localização nem de habilidade, era de pureza. O instrumento da profecia precisava ser purificado antes de ser usado, e a purificação doeu. A brasa não é símbolo de suavidade. Existe algo na sua boca que ainda não passou pela brasa? Existe um padrão de fala, em casa, com amigos, nas redes, no pensamento interior que se traduz em murmúrio, que contradiz o chamado que você recebeu em sonho. Porque um dos sinais mais consistentes do chamado profético é a guerra, que acontece precisamente na boca. A língua que ora à noite e critica de manhã. A boca que recebe revelação e usa a mesma revelação como moeda de status social. A voz que um dia foi tocada por brasa e que agora está sendo usada para entretener em vez de edificar. O sexto sinal que aparece nos sonhos proféticos é o chamado para um lugar ou para uma pessoa específica, não para uma carreira, não para um ministério, não para uma plataforma, para um lugar, para alguém, para uma situação concreta que na lógica humana parece irrelevante, mas que na economia de Deus é central. Elias estava esgotado embaixo da árvore. Havia acabado de viver um dos momentos de maior poder na história do profetismo bíblico. Fogo descendo do céu, falsos profetas destruídos, a seca terminando. E estava pedindo para morrer. E dormiu. E um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque é longo o caminho que tens a fazer. 1 Reis 19:7.
Não uma visão espetacular, não uma comissão grandiosa, uma refeição. E depois de comer, dormiu de novo. E o anjo voltou. E depois de tudo isso, Deus o enviou. Não de volta para o palco público, não para repetir o milagre do fogo, mas para ungir 2 reis e um profeta que viria depois dele. O chamado que vem depois do esgotamento raramente é para repetir o que foi feito antes. É para preparar o que vem depois. É para passar o manto. E é nesse momento de transição entre o que foi e o que virá que muitos profetas ficam presos. Ficam esperando que Deus os coloque de volta no mesmo lugar de visibilidade. E Deus está apontando para uma caverna, para um sussurro, para um jovem no campo que precisa ser ungido. Você está esperando voltar ao palco ou está disposto a ir para o campo? Você está aguardando que Deus restaure a visibilidade que você perdeu ou está aberto para que Ele te use de forma que ninguém vai aplaudir, mas que vai mudar gerações? O 7º e último sinal não é o mais dramático. É o mais simples e, por isso, o mais facilmente desprezado. É o sonho em que Deus não diz nada, em que não há mensagem, não há missão, não há imagem simbólica, apenas presença. Você está no sonho com uma sensação de que está sendo olhado por alguém que te conhece completamente. Não apenas o que você faz, mas o que você pensa antes de fazer, o que você sente antes de pensar, o que você carrega antes de sentir. E ser visto assim não é violação, é intimidade. É a experiência mais profunda que um ser humano pode ter, ser completamente conhecido e completamente amado ao mesmo tempo. Davi escreveu sobre isso, não em visão dramática, mas em contemplação profunda. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Salmos 139, 1, 2. Esse conhecimento que precede a ação, que alcança o pensamento antes que ele se forme em palavra, esse é o fundamento de qualquer chamado profético que vai durar. Não o dom de ver, não a capacidade de interpretar, mas a experiência de ser conhecido por aquele de quem tudo provém. Porque o profeta que fala sem ter sido visto está usando palavras sobre Deus sem ter encontrado Deus. E o povo que ouve sente a diferença, mesmo que não saiba nomeá-la. Há um vazio nas palavras que nunca foram precedidas por intimidade. E há um peso nas palavras que saíram de alguém que foi tocado, lavado, enviado, não como performance, mas como consequência de encontro real. Vamos parar aqui por um momento e deixar que o peso de tudo que foi dito até agora assente, não para criar pausa dramática, para fazer uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade antes de continuarmos. Você está tratando o seu chamado como algo real ou como algo que é bonito de considerar enquanto não exige nada de você? Existe uma fase do chamado que é muito confortável. É a fase da consciência sem compromisso. É quando você sabe que recebeu algo, quando você já admitiu internamente que Deus tem falado, quando você já não consegue mais fingir para si mesmo que os sonhos eram aleatórios, mas ainda não chegou ao ponto de responder de forma concreta. Essa fase pode durar anos, pode durar décadas, pode durar uma vida inteira, e a pessoa que fica nessa fase o tempo todo não perde a salvação, mas perde algo que não pode ser recuperado, o tempo que havia sido dado para aquela missão específica. Há um texto que raramente é pregado sobre o chamado profético porque é desconfortável demais. Não para quem nunca recebeu nada, mas precisamente para quem recebeu. É a parábola dos talentos, em Mateus 25. O servo que recebeu um talento e o escondeu, não o desperdiçou em festas, não o usou para o mal, simplesmente o guardou com segurança. E foi exatamente esse comportamento aparentemente prudente que gerou a condenação mais severa da parábola.
servo mau e preguiçoso. Mateus 25, 26. Não servo maligno, não servo perverso, servo preguiçoso, servo que recebeu e protegeu em vez de investir. O talento guardado parece humildade, parece cuidado, parece respeito pelo que foi dado, mas por dentro é medo. E o servo revelou o seu próprio diagnóstico quando disse: tive medo. Mateus 25, 25. O medo foi a razão. O medo foi o impedimento. E Deus não aceitou o medo como justificativa, porque o medo que paralisa chamados não honra a Deus, desonra. Diz que o Deus que deu o talento não é confiável o suficiente para merecer risco. Você está com medo? Você está protegendo o que Deus te deu em vez de usá-lo? Está mantendo o chamado em segurança dentro de você, sem nunca arriscar, sem nunca falar, sem nunca dar o passo que expõe, que vulnerabiliza, que pode dar errado na frente de outros. Isso precisa ser dito com cuidado, porque o oposto também é real. Há pessoas que saem falando por chamado antes de ter sido enviadas, que presumem que toda impressão é profecia, que confundem o barulho interno com a voz de Deus, que usam o Deus me disse como escudo contra qualquer questionamento. Isso também é um erro, e um erro grave. Mas não é esse o grupo que está sendo convocado aqui. O grupo que está sendo convocado aqui é o grupo que sabe, que já sabe há tempo, que recebeu confirmação sobre confirmação, que sonhou tantas vezes que foi tocado de formas que não pode explicar, que carrega há anos algo que ainda não entregou e que continua adiando por razões que no fundo se reduzem a uma só: medo. Amós não era profissional da profecia. Ele mesmo declarou: não sou profeta, nem sou filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós 7, 14, 15. Tirou, não pediu permissão, não aguardou que Amós se sentisse qualificado. Tirou de onde estava e enviou para onde precisava ir. E a resistência que Amós encontrou foi institucional. O sacerdote Amazias tentou silenciá-lo. Ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, come o teu pão ali e profetiza ali, mas em Betel não profetizes mais. Amós 7, 12, 13. As estruturas religiosas frequentemente tentam conter o que Deus está enviando para confrontar. Não por maldade explícita, mas porque a profecia que vem de fora do sistema sempre ameaça os que vivem dentro do sistema. Amazias não era um monstro, era um sacerdote que protegia a ordem que conhecia, mas a ordem que ele protegia estava podre por dentro, e Deus havia enviado um boiadeiro para dizer o que os sacerdotes não tinham coragem de dizer. Você já foi silenciado por uma estrutura religiosa? Já recebeu, sutil ou explicitamente, a mensagem de que o que você carrega é demais, é fora do lugar, é inconveniente para o ambiente onde você está? E aceitou esse silêncio como se fosse humildade, quando na verdade era submissão ao medo do desconforto alheio em vez de submissão à ordem de Deus? Humildade não é silêncio perpétuo. Humildade é saber a origem do que você carrega, que não veio de você, que é maior do que você, que não pertence a você, e entregar exatamente por isso. Porque quem entende que a mensagem não é sua, não pode se orgulhar dela, mas também não pode retê-la. A retenção e o orgulho têm a mesma raiz, fazer da mensagem propriedade pessoal. O orgulhoso a retém para si como conquista, o covarde a retém para si como proteção. Deus quer as duas mãos abertas. João estava em Patmos, exilado, isolado, velho, aparentemente inútil para qualquer propósito prático. E foi precisamente nessa condição que recebeu a maior revelação profética do Novo Testamento. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9.
por causa da palavra. O exílio era consequência da obediência anterior. E no exílio, o chamado não terminou. Aprofundou. Onde você está? Você está num Pátimos? Num lugar que parece marginal, que parece fim, que parece que o chamado que você recebia chegou ao seu limite? Preste atenção, porque os Pátimos não são cemitérios de chamados, são laboratórios de revelação, são os lugares onde Deus aprofunda o que, no burburinho da atividade, não conseguiria ser aprofundado. O chamado que você carrega não morreu no seu isolamento, ele está sendo preparado ali. Existe uma mentira que circula nos ambientes cristãos com uma naturalidade que deveria nos perturbar muito mais do que perturba. A mentira é esta, que o chamado profético é para pessoas especiais, para os ungidos de plataforma, para os que nasceram em família ministerial, para os que receberam a imposição de mãos do homem certo, para os que frequentaram a escola certa ou que têm o número certo de seguidores nas redes. Essa mentira é tão comum que a maioria das pessoas que a crê nem sabe que está crendo nela. Simplesmente age como se fosse verdade, esperando uma validação externa que nunca vem enquanto o chamado interno, que já foi confirmado 1000 vezes, permanece sem resposta. As Escrituras destroem essa mentira com uma consistência quase brutal. Deus não escolheu os sacerdotes para enviar as mensagens mais urgentes. Escolheu pastores, lavradores, pescadores, mulheres, crianças, exilados. Escolheu Samuel, uma criança que não conhecia ainda a voz do Senhor e que precisou de um homem mais velho para identificar o que estava acontecendo. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. 1 Samuel 3:7. Não tinha experiência, não tinha formação, não tinha reputação. E Deus falou com ele 3 vezes antes que alguém ao redor percebesse o que estava acontecendo. 3 vezes. Você sabe quantas vezes você foi chamado antes de alguém ao seu redor perceber? Você sabe quantas vezes Deus tentou alcançar a sua atenção antes de você ter o contexto espiritual para reconhecer a voz? Não porque você fosse desobediente, mas porque o processo de reconhecimento é gradual. E Deus é paciente o suficiente para repetir até que a percepção amadureça. Eli ensinou Samuel a responder: Vai, deita-te, e será que se ele te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. A resposta que transformou a vida de Samuel não foi uma oração elaborada. Foi uma disponibilidade declarada. Fala, porque ouço, não quando eu estiver pronto, não quando entender completamente. Fala, porque ouço agora no meio da noite, sem entender todo o contexto, sem garantia do que vem depois. Quando foi a última vez que você disse isso a Deus de forma genuína? Não como liturgia de abertura de culto, como declaração real de entrega. Fala, porque decidi ouvir. Mesmo que o que você disser mude meus planos, mesmo que o que você disser me mande para um lugar que eu não escolheria, mesmo que o que você disser exija de mim algo que ainda não tenho, fala, porque ouço. A disponibilidade que Samuel expressou naquela noite mudou a trajetória de Israel. Porque a mensagem que Deus deu a Samuel naquela madrugada era sobre o julgamento da casa de Eli, sobre os filhos que haviam profanado o tabernáculo, sobre um pai que havia honrado os filhos mais do que a Deus. E Samuel ficou deitado até de manhã, sem contar nada a Eli. Ficou com a palavra dentro, com medo da reação, com a tensão natural de quem recebeu algo que vai ferir alguém que ama. Samuel temia declarar a visão a Eli. 1 Samuel 3,15. O medo de ferir o mensageiro. O medo de que a mensagem destrua o relacionamento. O medo de que a revelação seja usada contra você, em vez de ser recebida com humildade. Esses medos são reais, são humanos, são compreensíveis. E Eli, nesse momento, fez algo que poucos fazem. Insistiu em ouvir tudo.
Que foi o que ele te disse? Não me encubras coisa alguma. 1 Samuel 3,17. E Samuel contou tudo, sem suavizar, sem omitir, sem proteger a si mesmo, escondendo o que seria difícil de ouvir. Você tem pessoas ao redor de você que são capazes de ouvir tudo, e você tem a coragem de dizer tudo para essas pessoas, quando necessário? Porque o chamado profético que nunca encontra voz, que sempre fica contido dentro por medo da reação, por medo do julgamento, por medo de errar em público, esse chamado vai se tornando cada vez mais difícil de discernir, porque a diferença entre a voz de Deus e o próprio pensamento fica mais clara quando a palavra é dita, quando ela passa pelo teste do encontro com outra pessoa, quando ela sobrevive à exposição. Há um oitavo elemento que precisa ser nomeado aqui, porque ele aparece em quase todo chamado profético que é testado pelo tempo. É a espera. O intervalo entre o recebimento da revelação e o cumprimento dela. José recebeu os sonhos com 17 anos. Chegou ao palácio do faraó com 30. 13 anos entre a promessa e a posição. 13 anos que incluíram traição, escravidão, prisão, esquecimento. E em nenhum momento das Escrituras, José é visto duvidando dos sonhos que recebeu. Não há registro de que ele tenha dito, foram apenas sonhos. Há registro de que ele manteve integridade em cada ambiente, de que ele serviu com excelência onde estava, de que ele interpretou sonhos de outros com fidelidade mesmo estando preso. Mas Deus estava com José. Gênesis 39, 2. Essa frase se repete no texto como um refrão insistente. No Egito, na casa de Potifar, na prisão, em cada degradação, em cada injustiça, em cada momento em que a distância entre o sonho e a realidade parecia intransponível, Deus estava com ele. Não para tornar o processo fácil, para tornar o processo fecundo. A espera não é punição, a espera é formação. E o que está sendo formado durante a espera não é apenas caráter, é capacidade de carregar o peso do que vem depois. José não teria conseguido governar o Egito com sabedoria e sem amargura, se não tivesse passado 13 anos sendo formado no anonimato. O trono sem a prisão teria produzido um governador incapaz de perdoar. A posição sem a prova teria gerado um líder que usaria o poder para se vingar em vez de salvar. O que a espera está produzindo em você? Você está aproveitando o intervalo entre o que Deus mostrou e o que ainda não se manifestou para aprofundar a intimidade, para desenvolver o caráter, para aprender as línguas e os costumes do lugar onde você vai ser enviado. Como José aprendeu o egípcio e as estruturas de poder? Ou está usando a espera como prova de que os sonhos não eram reais? A espera que antecede o cumprimento não refuta a promessa. Ela prepara o recipiente. Chegou o momento de falar sobre algo que nenhuma pregação sobre chamado profético deveria evitar, mas que a maioria evita porque confronta diretamente o modelo de ministério que se tornou norma cultural na igreja. O custo do chamado. Não o custo financeiro. Esse é o que mais se pregou e mais se cobrou de forma equivocada. O custo real. O custo relacional, o custo da solidão que não pode ser resolvida por companhia humana, o custo de carregar imagens, palavras, pesos que não podem ser totalmente comunicados a ninguém ao seu redor, o custo de saber coisas antes que aconteçam e não poder fazer com esse conhecimento o que você gostaria de fazer. Jeremias entrou no chamado profético e foi imediatamente confrontado com a dimensão desse custo. Em determinado momento, na crise mais profunda do seu ministério, ele fez algo radicalmente honesto diante de Deus. Maldito o dia em que nasci. O dia em que minha mãe me deu à luz não seja abençoado. Jeremias 20:14. Maldito o dia do nascimento. Esse é o nível de desespero que o chamado profético pode produzir em quem o leva a sério. Não como exagero poético,
como confissão real de um homem que estava no limite. E o que é extraordinário no texto de Jeremias não é o desespero em si, é o que vem logo antes desse desespero. Mas o Senhor está comigo, como poderoso gigante. Por isso, os que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Jeremias 20:11. Fé e desespero, no mesmo capítulo, no mesmo coração, no mesmo homem. Não é incoerência, é autenticidade. É a descrição real de como é carregar chamado sem ter a armadura psicológica da dissociação que muitos ministros desenvolvem para sobreviver. Você está em crise? Você está num ponto em que o peso do que carrega parece maior do que a sua capacidade de continuar carregando? Isso não é sinal de que você foi abandonado. É sinal de que você está no meio de um processo que é real demais para ser romantizado. Jeremias não foi substituído por alguém mais resiliente. Foi sustentado dentro da crise, até que a crise produzisse o que precisava produzir. Há um elemento que aparece especificamente nos sonhos de quem está nessa fase do chamado, a fase do custo, da crise, do limite, e que é diferente de todos os outros sinais. É o sonho de fogo que não queima, imagem que remete diretamente à experiência de Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha. O fogo não havia chamuscado seus corpos, nenhum cabelo de suas cabeças se tinha chamuscado. As suas roupas não estavam chamuscadas e nem mesmo cheiro de fogo havia neles. Daniel 3:27. Não apenas sobreviveram, saíram sem cheiro de fumaça. Quando Deus coloca alguém que Ele está formando dentro do fogo, não é para destruir. É para que os que estão de fora vejam que há uma proteção que não tem explicação natural. E é para que o próprio formado descubra que o fogo que parecia o fim era, na verdade, o ambiente de encontro. Porque o quarto homem que apareceu na fornalha, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, Daniel 3:25, não apareceu antes do fogo, apareceu dentro dele. Você só vai encontrar certas dimensões da presença de Deus dentro das circunstâncias que você passou a vida inteira tentando evitar. Não apesar do fogo, no fogo. E os sonhos que vêm nessas temporadas não são de vitória fácil ou de escape providencial. São sonhos de companhia. São sonhos em que você não está sozinho no lugar difícil. São sonhos que não respondem à pergunta "quando vai acabar?", mas respondem uma pergunta mais profunda: quem está aqui comigo? Isso muda tudo, porque a questão do chamado profético no seu nível mais maduro não é mais o que Deus me mostrou ou o que devo profetizar. É quão bem eu conheço aquele de quem profetizo, porque é possível ter revelação e não ter relacionamento. É possível ter dom e não ter intimidade. É possível pregar com unção e não estar com Deus. E o povo que ouve eventualmente sente essa diferença. Não nos primeiros meses, talvez não nos primeiros anos, mas com o tempo, o vazio das palavras que saem sem terem passado pelo fogo torna-se audível. Paulo, ao escrever para os coríntios sobre os dons espirituais, inseriu o capítulo 13 não como desvio temático, mas como fundação de tudo. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13:2. Nada seria, não seria menos, seria nada. O dom de profecia sem amor, por mais impressionante que pareça na superfície, tem valor zero diante de Deus. E o amor que Paulo descreve nos versículos seguintes não é sentimento agradável, é postura concreta. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, suporta tudo, crê tudo, espera tudo. Você tem profetizado com amor, ou tem profetizado com correção, com precisão, com impacto, com reputação? Tudo isso pode coexistir com o amor, mas também pode existir sem ele. E a diferença não está no conteúdo do que é dito,
está no coração de quem diz, está na motivação que ninguém vê, mas que Deus pesa. Porque o chamado profético não é uma habilidade espiritual que pode ser desenvolvida independentemente do caráter. É a extensão do caráter para fora, em forma de palavra. E o caráter que está sendo formado durante as esperas, durante as crises, durante os sonhos perturbadores e os pesos de intercessão que não passam, esse caráter é o que dará sustentação à mensagem quando ela finalmente for entregue em público. O profeta que chega ao momento de falar sem ter passado pelo processo de formação vai entregar uma mensagem que pode ser tecnicamente correta e espiritualmente vazia. Vai citar os textos certos, vai usar as figuras retóricas certas, vai produzir o tipo de impacto emocional que as pessoas esperam. E vai ir para casa vazio, porque a palavra que saiu não saiu de encontro, saiu de performance. Você sabe a diferença. No fundo você sabe quando a palavra que falou veio de lugar de encontro e quando veio de lugar de obrigação. Sabe quando a oração foi real e quando foi protocolo. Sabe quando o sonho que recebeu foi levado a Deus de verdade e quando foi arquivado mentalmente para ser mencionado mais tarde em algum contexto que te beneficiasse. Essa honestidade consigo mesmo é o primeiro passo para um chamado que vai de fato transformar aqueles que você foi enviado a tocar. Estamos chegando ao fim desta pregação, mas não estamos chegando ao fim do que Deus tem a dizer a você. Porque o fim de uma pregação não é o fim de uma conversa que Deus iniciou. É quando muito um momento de ancoragem. Um momento em que o que foi dito precisa descer da cabeça para as mãos, dos ouvidos para os passos. E esse movimento, da escuta para a obediência, é o único movimento que dá fruto. Há uma última dimensão dos sonhos proféticos que precisa ser abordada, e ela é a mais urgente de todas para quem está nesta sala ou ouvindo esta mensagem. É o sonho de envio, não de chamado. O chamado você já recebeu, e provavelmente mais de uma vez. O sonho de envio é diferente. No sonho de chamado, Deus te mostra quem você é. No sonho de envio, Deus te mostra para onde vai, com quem vai falar, o que vai dizer quando chegar lá. E o sonho de envio geralmente vem depois de um período de preparação que parecia interminável. Vem depois da espera de José, depois do fogo de Sadraque, depois da solidão de Elias, depois do desespero de Jeremias, depois da purificação de Isaías. Vem quando o instrumento está pronto, não porque está perfeito, mas porque está disponível, porque o medo foi confrontado, porque a boca foi tocada, porque o coração foi limpo o suficiente para que a mensagem que passar por ele não seja contaminada pela agenda pessoal de quem a carrega. Depois, ouvi a voz do Senhor que dizia: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Então disse eu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías 6:8. Eis-me aqui. Depois da visão do trono, depois do ai de mim, depois da brasa, depois de tudo que limpou, que expôs, que corrigiu, depois de tudo isso, a resposta foi voluntária. Não coagida, não negociada, voluntária. Envia-me a mim. Não me use se não tiver ninguém melhor. Não tentarei se você me der garantias. Me, aqui, agora, envia. Essa é a postura que Deus está convocando você a assumir hoje. Não como emoção de momento de culto, como decisão de vida, como o ponto de virada em que você para de pedir para Deus confirmar mais uma vez o que Ele já confirmou dezenas de vezes e começa a agir como alguém que sabe que foi enviado. O que significa isso na prática? Significa que a palavra que você recebeu e não entregou precisa ser entregue. Significa que a pessoa sobre quem você teve um sonho e para quem você ficou em silêncio precisa receber o que você guardou.
Significa que o lugar para o qual você sentiu que deveria ir, mas não foi porque a lógica não fechava, precisa ser visitado. Significa que o passo que você adiou por medo, por inadequação, por espera de validação externa, esse passo precisa ser dado. Paulo escreveu para Timóteo, seu filho na fé, que estava em risco de se tornar cativo do próprio temperamento tímido. Não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie. O dom estava ali, o chamado estava confirmado. A imposição de mãos havia acontecido. A profecia havia sido declarada publicamente. E mesmo com tudo isso, havia risco real de negligência. Havia risco de que Timóteo fosse para a cama toda noite com o chamado intacto e acordasse toda manhã sem tê-lo exercido. Negligência não é apostasia, é inação. É o chamado que está vivo, mas não respira. É o fogo que está aceso, mas não queima. E Deus não chama isso de cuidado, chama de negligência. Por isso, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. 2 Timóteo 1:6. Desperte. O dom existe. O chamado existe, mas ele precisa ser despertado, precisa ser alimentado, precisa de lenha. E a lenha do dom profético é a intimidade com Deus, a imersão na palavra, a disposição para a intercessão, o exercício regular de ouvir e obedecer, não apenas nos grandes momentos, mas nos pequenos, nos cotidianos, nos momentos em que ninguém está olhando, e a única audiência é Deus. O sonho que você teve, aquele específico, aquele que ficou, aquele que voltou, aquele que você sabe que não foi só imaginação. Esse sonho não foi dado para ser um troféu de experiência espiritual. Foi dado como instrução, como semente, como o começo de uma conversa que Deus está esperando que você complete com obediência. Não existe chamado profético que se cumpre em silêncio perpétuo. Existe período de formação no silêncio, e esse período tem duração definida. Quando o silêncio termina, começa a palavra. E a palavra que não é dada quando o tempo chega vai produzir em você exatamente o que Jeremias descreveu quando tentou guardar a palavra de Deus para si. Havia no meu coração como que um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Esforcei-me por o suportar, mas não pude. Jeremias 29. Não pude. O fogo era maior do que a capacidade de contenção. A palavra presa produz pressão, e a pressão que não encontra saída, eventualmente encontra a saída errada. Você está nesse ponto? A pressão do que você carrega está encontrando saída em irritabilidade, em ansiedade, em um senso difuso de que há algo errado que você não consegue nomear? A saída que libera essa pressão não é terapia, não é descanso, não é uma mudança de rotina, é obediência, é a palavra entregue para quem foi enviada, é o passo dado no lugar que Deus apontou. É o eis-me aqui dito com seriedade de decisão. Existe uma última coisa que precisa ser dita antes que esta mensagem termine, e ela é para quem está neste momento convicto, mas também assustado. Para quem está sentindo o peso de tudo que foi dito, que está com o coração acelerado de um jeito que reconhece, aquele jeito específico que não é ansiedade comum, que é confronto de chamado, e que está a um momento de dizer sim ou de se proteger mais uma vez atrás de uma espera indefinida. Deus não está pedindo perfeição, está pedindo disponibilidade. Não está pedindo que você tenha todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Está pedindo que você dê o primeiro passo, confiando que as respostas virão no caminho. Não está pedindo que você carregue sozinho o peso de tudo que foi revelado. Está pedindo que você o leve a Ele primeiro, em oração, em entrega, em intimidade, e depois deixe que Ele flua para onde foi destinado. O chamado que você carrega é real.
Os sonhos que você recebeu têm origem. A perturbação que não passa tem propósito. A especificidade que não podia ter sido inventada tem fonte. O fogo que você sentiu não era da carne. E Deus, que foi específico o suficiente para falar com você de formas que ninguém mais poderia replicar, não vai te enviar sem te preparar, não vai te mandar sem te acompanhar, não vai te colocar diante de situações para as quais Ele não tenha já providenciado o que você precisa. O único risco real não é o de falhar ao obedecer, é o de nunca obedecer. É o de chegar ao fim da sua vida com o chamado intacto dentro de você, não tendo sido gasto, não tendo sido entregue, não tendo produzido o que foi dado para produzir. Esse é o risco real, e ele é evitável, hoje, agora, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29, irrevogáveis. O chamado não foi cancelado. Não foi transferido para outra pessoa por causa das suas falhas. Não foi suspenso por causa das suas demoras. Está aqui, está em você. Está esperando, não que você se torne suficiente, mas que você se torne disponível. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta que transforma chamado em missão. Sonho em profecia, semente em colheita. E é a resposta que Deus está esperando de você agora.